Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Joel Sugano. Nessa videoaula, nós vamos falar um pouco sobre o relatório A3. É o relatório que faz toda a análise do ciclo PDCA e faz com que ele seja um relatório muito sucinto e muito útil para o nosso uso das melhorias contínuas nas nossas operações, no nosso operacional, nos planejamento estratégico. Okay? Então, nós vamos estudar sobre isso. Então, o que é um relatório A3? O relatório A3, na verdade, ele é originado, o A3, o nome, é originado através de duas folhas, né, de sulfite normal, A4, que são juntadas, tanto uma em cima da outra ou um lado do outro, em que nós temos esses vários tipos de corpo, esses quadrados aqui, que são os campos, né, a serem preenchidos. Então, são alguns campos que precisam ser preenchidos nesse relatório e é através do preenchimento desses campos é que você vai tendo uma sequência lógica de análise do problema e você vai entrar numa proposição de ações que vai te gerar um plano de ações que depois, por final, vai ser acompanhado através dos indicadores. Então, aqui você vai levantar, você vai fazer um diagnóstico inicial, né? Você vai falar o que pode estar ocorrendo na situação que você quer analisar. Daí você tem um objetivo, você faz as análises de como você pode resolver esses objetivos, propõe uma melhoria, coloca as ações e faz os acompanhamento dos indicadores. Okay? Então, é muito simples, né? Vocês podem ver aqui, nós começamos com o título, a data que você está fazendo esse trabalho, o responsável que vai executar a obra, né, vai executar esse planejamento, a data da aprovação, se você tiver que ter alguma aprovação de algum superior seu e o gerente que aprovou. Então, no início você vai colocar aqui as considerações iniciais, o que te levou a você fazer esse relatório A3. Por que ele é importante? Qual é a razão de existir esse relatório A3? Geralmente, quando nós fazemos um relatório desses, a gente usa porque você tem um problema, né? E você precisa especificar o seu problema, seja ele um problema pequeno, né? Ou um problema de um setor, ou um problema de um departamento, ou de uma organização como um todo. Então, você vai ter que especificar quais são esse problema. Então, você vai ter que contar por que razão você está levantando esse relatório. Em cima disso, você vai fazer um diagnóstico usando as várias ferramentas que podem ter. Você pode usar as ferramentas das 7 ferramentas da qualidade, você pode fazer um diagnóstico, levantamento através de dados, você precisa ter os dados para trabalhar em cima dos dados, fazer uma planilha Excel, né, e contar por que razão você está levantando essa situação, né? Então, você vai ter que gerar alguns indicadores para tentar analisar e vai entender mais a fundo quais são as causas que estão gerando esse problema. Esse problema tanto pode ser pontual, mas como também sistêmico. Esse problema, geralmente a gente fala que esse problema ele está apenas nos indicando um sintoma, mas a causa ele pode estar em outro lugar, ele pode estar no interrelacionamento entre departamentos, ele pode estar em alguma falha no processo ou uma falha entre processos. Então é isso que é necessário analisar. Então você precisa analisar mais a fundo a situação atual.
Em conhecendo a situação atual, você então vai nos objetivos. Então, o meu objetivo é sanar esse problema de tal forma usando tal metodologia. Né? Geralmente, você elenca um problema, um objetivo principal, né? Ou você destrincha esse problema em vários outros problemas pequenos, se esse problema for muito complexo. E em cima desses objetivos, você vai fazendo as análises de cada objetivo que você quer estudar. Né? Você pode usar vários tipos de ferramentas que nós vamos falar rapidamente daqui para frente, e em cima dessas ferramentas você pode levantar várias propostas de melhoria. As propostas de melhoria, então, são, olha, então vamos melhorar isso, e você vai elencar essas propostas de melhoria, e para cada proposta de melhoria você vai abrir um plano de ação. O que é esse plano de ação? Você pode usar, por exemplo, a metodologia 5W2H, né? Então, onde você vai descrever qual é a ação, quem vai fazer, quando vai fazer, né? Quanto vai custar, onde vai fazer, né? Então, você pode detalhar mais esse plano e, finalmente, no final, você vai levantar indicadores que te digam, né, como você vai acompanhar esse plano de ação que você vai fazer. Para cada plano de ação, você pode levantar um indicador, né, que você vai usar para trazer esse resultado mais concreto. Tá? Então, como ferramentas de análise, você pode usar carta de controle, ou histogramas, ou diagrama de Pareto, ou diagrama de dispersão, um fluxograma, um diagrama de escala ou uma folha de verificação. Né? Então, essas são as 7 ferramentas da qualidade. Você pode usar qualquer uma delas. Né? Você pode fazer esses levantamentos, né? Você pode fazer várias combinações delas para levantar essas análises e fazer com que essas análises sejam muito fortes, tragam muitas evidências fortes para que você consiga então sanar esse problema que você tem. Aqui eu vou falar sobre um projeto que realmente aconteceu. Né? Nós fizemos uma consultoria numa empresa de logística e nós fizemos levantamento de dados, estudamos vários dados deles e eles queriam aumentar o número de quilometragem rodada de todos os caminhões da frota dessa empresa. Então, essa empresa estava rodando tinha um determinado número de quilômetro rodado por mês, por caminhão, que seria o ideal, mas eles não estavam rodando esse número de quilometragem ideal. Então, o projeto se chamou o aumento do quilômetro rodado das frotas, né? E nós tínhamos um responsável e isso aconteceu em 2020. Então, primeiro, para iniciar aquela fase do levantamento inicial, da razão por que você está querendo fazer, né? A gente queria então eliminar as causas que limitavam o aumento da quilometragem rodada por cada veículo. Então, havia um indicador que indicava uma quilometragem ideal, porém os caminhões não estavam atingindo aquela quilometragem ideal que eles estavam propondo. Então, nós levantamos aqui, através dos dados, a situação atual, onde a gente viu que a média do quilômetro rodado da frota era de 9.306 km por mês por veículos, né? E isso fazia com que as perdas totais acumuladas chegassem a 13 milhões de reais, né? Em 7 meses. Ou seja, se eles estivessem rodando, no caso que eles queriam, era 12 mil quilômetros por mês, se eles estivessem rodando 12 mil quilômetros por mês, eles estariam ganhando 13 milhões a mais, só que eles não estavam ganhando isso, né?
Como é que ele faz essa estimativa? Porque eles estavam pagando um preço de manutenção para 12 mil quilômetros, né, e eles fizeram todas as contas e viram que era possível, então, levantar e fazer esses 12 mil quilômetros por mês, por caminhão, mas pelas análises deles, esse alvo não estava sendo atingido, apenas poucos caminhões da frota atingiam esse valor. Então, eles também viram que uma das causas disso é por causa da ausência de processos padronizados, era um diagnóstico, ou seja, é, o pessoal da logística não tinha um processo padronizado, o pessoal do recrutamento não tinha outro processo planejado, bem elaborado. Quando você tem aquele ciclo PDCA e o ciclo SDCA, ou seja, você tem que ter os processos padronizados dentro do ciclo SDCA, que é Standard Do, né, Check and Action. Ou seja, você precisa ter os processos padronizados para depois você conseguir fazer o PDCA e dar uma melhoria e subir de nível. Então, isso não estava sendo feito. A parte da ausência dos processos padronizados fazia com que não houvesse uma metodologia de acompanhamento de cada uma dessas atividades. E também chegou-se a uma conclusão que não havia as reuniões frequentes e regulares de alinhamento. Isso fazia com que eles ficassem sem ter um norte a seguir. Então, essas reuniões de alinhamento eram muito importantes, então não eram feitos. Então, esse foi o diagnóstico inicial. Então, baseado em todos esses diagnósticos que faziam com que a média do quilômetro da frota ficava em 9.300 quilômetros por mês por veículo, eles queriam atingir 36% do número total de veículos da frota, rodando 12 mil quilômetros por mês até 31 de dezembro. Vejam que eles estavam já no final de agosto, ou seja, eles tinham setembro, outubro, novembro, dezembro para trabalhar. Então, eles queriam fazer com que 36% do número total de veículos da frota em 4 meses subisse então para esse nível dos 12 mil quilômetros, e feito isso no ano seguinte eles iriam fazer com que houvesse um aumento ainda maior da frota, até que todos os veículos da frota estivessem nesse nível, nesse patamar de produtividade. Claro que isso não se atinge de uma hora para outra, porque existem vários gargalos que vão sendo resolvidos no meio do caminho, e cada gargalo leva a um outro gargalo, né? Tem aquela teoria dos gargalos que fala sobre isso. Então, é claro que muito trabalho deveria ser feito para que se atingisse esse percentual, esse objetivo, mas vocês podem perceber que é um objetivo muito claro, né? Muito objetivo para dizer, olha, eu quero perto de 40% da frota rodando a 12 mil quilômetros até o final de 4 meses, daqui a 4 meses. Então, nós fizemos aqui uma análise da causa raiz, e é interessante que a gente verificou, existem vários setores dessa empresa, e cada setor tinha algum problema. Então, foi elencado os problemas através de setores. Foi feito várias reuniões de trabalho, onde cada setor foi fazendo o seu próprio brainstorming, fazendo o seu próprio diagnóstico, e foi então foi dividido em vários grupos de trabalho, cada grupo de trabalho responsável por um departamento ou um setor da empresa, e cada departamento foi levantando os seus problemas, e depois esses problemas
foram compartilhados entre todos os departamentos para saber o que é que o meu departamento pode contribuir para o seu departamento para resolver esse problema que o seu departamento está sofrendo. Então foi isso que foi feito. Então, houve, por exemplo, no processo de logística, verificou-se que havia uma ineficiência do processo de logísticas. Na parte da parte dos motoristas, verificou-se que os veículos ficavam parados por falta de motoristas, né? E na parte administrativa, RH, verificou que tinha um tempo excessivo de contratação dos motoristas, ou seja, o processo não estava muito bem feito. Houve uma mentalidade dos motoristas para alcançar produtividade, teria que haver essa mudança de mentalidade, então por isso deveria haver um processo também de recompensa, né, de uma forma de colocar responsabilidade, mas também uma recompensa quando eles aumentassem a produtividade. Haveria uma necessidade de abordagens metodológicas de análise de dados. Coletava-se muitos dados, mas não se fazia análise. Como fazer a análise, né? Alto tempo de retenção dos veículos em manutenção, por causa dos processos de manutenção de compra de materiais, de chegada de materiais. Isso fazia com que os caminhões ficassem parados, né? Os processos operacionais não estavam estruturados, estavam desestruturados. Havia uma necessidade de programadores de logística, então foi levantado também que haveria necessidade de contratação de pessoas, contratação de novos instrutores também, né, para que treinasse essa mão de obra, para essa mão de obra estar pronta no momento em que haveria necessidade. Vocês podem perceber que uma coisa está ligada à outra, né? Para haver mais motoristas, então precisa haver mais contratações e mais treinamentos, que não significa que todo mundo que for contratado vai exercer a função de motorista, que é uma das mais difíceis, né? Porque, na verdade, porque eles precisam passar por todo um treinamento, né? E esse treinamento leva tempo. Então, se esse treinamento ele começa tarde, então também não há uma forma de liberar esses motoristas no momento em que esses motoristas são necessitados para o seu trabalho, né? Então, havia necessidade de contratação de novos instrutores e o treinamento de equipe da liderança, né? Então, isso tudo foi levantado, pessoal, a partir de várias análises que eu vou mostrar em seguida, né? Eu não coloquei todas aqui, mas vocês podem colocar aqui dados estatísticos, você pode colocar aqui os dados nesse caso aqui eu dividi a frota inteira em vários níveis de produtividade, né? Então eu fiz clusters de produtividade, e em cima de cada cluster eu fui analisando o desvio padrão de cada uma delas, né? Como vocês podem ver, o A3 ele é muito sucinto, então a gente coloca aqui exatamente o que precisa ser feito. Não tem, vamos assim dizer, encheção de linguiça nesse A3. Então a gente coloca realmente aquilo que é necessário. Por isso é muito interessante. Você tem que economizar espaço, mas ao mesmo tempo aquilo que você coloca, aquilo que você escreve, aquilo que você documenta nesse relatório é o essencialmente necessário, tá? Então, feito isso, levantamento da causa raiz, nós fomos então para as propostas de recomendação. Nós então chegamos a uma proposta de recomendação que é necessário uma contratação de novos programadores logísticos, porque os programadores logísticos eles estavam sendo um gargalo para liberar as rotas, para verificar as melhores rotas, para fazer com que o caminhão tivesse um melhor aproveitamento de carregamento, descarregamento e retorno do caminhão. Então, era necessário
contratar novos programadores, criar estoques de motoristas reservas, era aquele problema que eu disse, né? O caminhão ficava parado, mas não tinha motoristas, né? Então, deveria ter um estoque de 1 ou 2 motoristas, que na verdade não é um estoque parado, é um estoque que fica em descanso. Os motoristas precisam descansar. Então, depois de muitas conversas, chegou-se à conclusão que esse estoque a mais de motorista não era um estoque parado, muito pelo contrário, é um estoque de descanso. Então, haveria então uma rotatividade maior de motoristas nos caminhões, fazendo com que os caminhões ficassem mais tempo rodando ao mês. Também haveria uma otimização no processo de contratação de mão de obra, né? Então, tanto o RH quanto o setor de treinamento de motoristas iriam trabalhar juntos para haver uma otimização no processo de contratação de motoristas, readequações nos processos de manutenção. A manutenção, então, precisava ser melhor compreendida para que houvesse uma compra de produtos e uma melhor agilidade na chegada desses materiais de manutenção para não deixar os caminhões parados, e haveria necessidade também de um acompanhamento de análise de dados. Então veja bem, através desse levantamento dessas causas raízes, nós chegamos a algumas propostas de recomendação. Agora então nós vamos pegar essa proposta e destrinchar em várias ações, né? Várias ações aqui. Então, ação 1, transparência no processo de fechamento para o setor administrativo, né? Então, aqui coloca o responsável, como vai fazer, né? O remanejamento do processo de fechamento de viagens. Então, esse processo era um processo que, se você não fechasse uma viagem, não teria como fazer iniciar uma outra viagem, né? Então, isso era um processo que ficava agarrado. Então, haveria uma transparência maior nesse processo de fechamento e quando de uma forma imediata. Ação 2, por exemplo, acréscimo de mais um programador para o setor de logística. E aqui tem um responsável e o deslocamento de um funcionário do setor de treinamento. Então, como eles não queriam contratar, eles iriam pegar uma pessoa muito boa na parte do treinamento, que conhecia a logística e iria ser deslocado então para o setor logístico. Ação 3, utilização de 3 instrutores para a criação dos donos das frotas de 50 veículos cada. Então, haveria um acompanhamento mais perto de 50 veículos. Cada 50 veículos haveria aquele que se chamava dono de frota, que ele ficaria, então, responsável por aqueles 50. Ele estaria olhando mais de perto aquelas 50 veículos, né? E aí haveria então uma contratação de 2 novos instrutores que pudessem ficar mais de perto olhando isso, né? Também ação 4, otimização do tempo de contratação de novos colaboradores, né? Então haveria aqui o rearranjo do processo de contratação com ativação, com eliminação dos gargalos. Esse era um problema que estava tendo, então houve uma ação aqui que haveria, né, de ser feita também de imediato. Diminuição do tempo parado de manutenção, acompanhamento dos motoristas de caminhão para que ela possa supervisionar o serviço. Então, a proposta aqui está pequenininha aqui, né? Não dá para ler direito, mas a proposta seria que os próprios motoristas de caminhão que fizesse o acompanhamento e estivesse trazendo as informações de como está a manutenção do seu próprio veículo que ele está acompanhando, né? Porque eles têm uma política de que cada caminhão é dirigido por apenas alguns poucos motoristas. 1 ou 2. Então, se o caminhão está parado, ele também está parado, né? Então, ele não está produzindo por quilômetro rodado,
também, né? Então, ele não está faturando. Então, ele ficaria responsável para isso. Numa ação 6 aqui, diminuição do tempo parado de manutenção, ação 7, premiação de motoristas, o destaque do mês, né? Para que houvesse essa diminuição do tempo, tá? Né? E aqui essa premiação de motoristas era para fazer com que os motoristas tivessem a motivação para produzir mais, né? Então, eles teriam uma premiação e essa premiação seria feito a cada período, né? Agora não me lembro de quanto em quanto tempo, mas era uma premiação do tipo assim, você pega a sua família, vai para um restaurante legal, comer uma comida bem bacana, ou então você vai para um resort com a sua família, passar um tempo lá, né? Então, também gerou-se até uma ideia de fazer uma premiação de uma moto, né? Enfim, isso faz com que as pessoas se motive, né, para estar elevando a sua produtividade. E aqui, como acompanhamento, vocês podem perceber que cada ação aqui em cima tem um indicador que vai fazer com que faça melhor acompanhamento dessa ação. Então, a ação 1, por exemplo, ele vai ser acompanhado através do indicador máximo de 2 viagens abertas por veículo. Então, se passar de 2 viagens abertas por veículo, não pode acontecer isso, né? Então, o indicador tem duas viagens abertas por veículo, porque às vezes você vai ter que sair de uma viagem que ainda não fechou, né, para já carregar uma outra, mas se você ficar esperando fechar também, exatamente fechar aquele, você fica com o caminhão parado. Então, pelo menos a viagem anterior e a viagem atual estão em aberto, mas não pode passar de 2, porque senão começa a embolar e você perde o controle desse processo. Então, ação 2 aqui, né? Do quilômetro rodado, comprimento da programação, linearidade no quilômetro rodado e comprimento da programação. Ou seja, você vai verificar quais rotas estão indo, né, e você vai cumprir essa programação. Ação 3, treinamento de um novo motorista por semana, né? Então, aqui está muito pequenininho aqui para ler, mas vocês podem ver aqui, né, que cada uma dessas ações tem os seus indicadores que fazem com que essas ações sejam devidamente acompanhadas. Isso é muito importante, né? Então, com isso, você faz com que todos os planos de ações aqui em cima sejam acompanhadas por esses indicadores. E nessa coluna aqui, nós temos a pessoa que vai acompanhar essas ações e quando ela vai fazer e como ela vai fazer, né? Então, vocês podem perceber que a metodologia é muito simples, mas ele dá uma agilidade na hora de implementar a resolução do problema, né? Vocês podem perceber isso, né? Que simplesmente batendo o olho numa folha A3, você consegue fazer com que haja uma rápida descrição do que vai ser feito. Agora, a partir desse A3, você pode se desmembrar também em vários outros A3 também em cada setor. Então, em cada setor, por exemplo, a logística, ele pode também criar um A3 desse, colocando o objetivo principal dele, né? Por exemplo, contratação de novos programadores logísticos, né? E fazer também todo um destrinchar de análise através desse A3 para esse departamento. Vocês percebem isso, né? Que então, um A3 desse gera vários outros documentos que podem ser
acompanhados no futuro, né? Isso que é bacana nessa metodologia. Essa metodologia permite que haja esse destrinchar de um problema mais complexo, essa divisão de um problema mais complexo em problemas menores que podem ser acompanhados depois. Então, nesse caso aqui, a gente a gente fez uma análise aqui crescente dos quilômetros rodados, né? E vejam bem o que aconteceu, né? Nós tivemos aqui 24 caminhões descartados, porque eram caminhões que faziam apenas uma manutenção na frota, era caminhão guincho, caminhão de levar gasolina de um lugar para o outro, puxar gasolina, caminhão pipa, enfim, não era o caminhão de produção, então eles foram descartados, mas aqui vocês podem verificar, né, que 10 caminhões rodavam de 4.400 km a 5.806, 10 caminhões de 6.000 a 6.900, 25 caminhões de 7.000 a 8.300, 24 caminhões de 8.300 a 9.600 km por mês, né? 47 caminhões de 9.600 a 10.900 e apenas 13 caminhões rodavam de 11.000 a 12.000 km por mês, né? Então veja bem, essa era a meta de aumentar, e apenas um caminhão rodava 14.000 km por mês. Então, esse é o ponto fora da curva. Então, vocês podem ver que a ideia era fazer com que todas essas faixas aqui, essa faixa azul escuro, roxo, azul claro e laranja, fossem subindo para essa média aqui de 12.000 quilômetros por mês. Né? Então, essa era a ideia. Né? E quando a gente fez esse levantamento, entrou a pandemia e a gente não pôde dar o acompanhamento, né? Mas eu vou verificar se houve progresso em todas aquelas ações que nós colocamos que essa empresa iria fazer. E aqui também uma estimativa, né, das perdas totais. Né? Então, quando você calcula o faturamento padrão a partir dos 12.000 quilômetros, com todos os caminhões rodando, né, seria de 44 milhões de reais de faturamento. Né? Porém, o faturamento real por mês era na faixa de 32 milhões. Então, essa diferença aqui seria de 12 milhões de reais, 12, quase 13 milhões de reais no faturamento, entre o ideal e o real. Né? Mas havia também uma perda de manutenção dos caminhões que já estavam pagando o seguro de 500 mil reais, então as perdas totais ficavam em torno aí de 13.372.574 reais. Então, é interessante que quando a gente coloca assim em números, fica fácil de a gente observar e fica muito fácil também de a gente convencer da necessidade de se fazer as melhorias para que as melhorias possam ser implementadas. Então é isso, pessoal. Então eu expliquei aqui de uma forma muito rápida e simples o que é uma metodologia A3. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.